Pois é, Tiago, e já se passaram 123 dias do governo Lula. Quais são os avanços que podemos destacar, Tiago? Até peguei a minha colinha aqui, poucos, Marcelo, para não dizer quase nenhum. Apesar de na mídia tradicional, grandes peças publicitárias caríssimas, ilustrarem grandes avanços, podemos dizer que o governo está em crise. Prova é o próprio PL da censura que o governo, sendo idealizador, não teve força de passar na Câmara, tendo que ser retirado de pauta, como destacamos agora há pouco. Além disso, outras pautas importantes, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal, que não se vê mais falar, precisam de muito fôlego. Falando em fôlego, quem vai precisar muito é o brasileiro. É o que nós mais ouvimos falar nesses mais de 100 dias de governo, foi a palavra aumento. Nós até preparamos algumas imagens para ilustrar para a nossa audiência, para a gente ver o quanto de aumento a gente teve nesses mais de 100 dias, portanto o Marcelo falou 123 dias. A arte já vai chegar aqui na tela. O primeiro que você vai lembrar, a gente vai recordar de alguma coisa, porque 100 dias parece que passou já 4 anos, A gasolina subiu aí no total 12,2%. Além disso, a política segue o mesmo patamar só voltar um pouquinho, produção, a lâmina anterior, ela está nas mesmas regras do governo Bolsonaro. O que era criticado, falaram que ia vir algo novo, ia mudar a política de preço, até o momento nenhuma vírgula foi alterado e desde janeiro até então a gente teve 12,2% de aumento só na gasolina. Outro aumento que a gente falou, foi mais recente, que as compras no exterior vão ficar mais caras. Houve aquela confusão toda, fica, não fica. Já tinha até uma proposta na gaveta lá no Ministério da Fazenda, é que as compras acima de $50, ou seja, R$ 250, elas passarão a ser taxadas. Uma medida provisória deve regular isso. Ainda sobre esse assunto, na próxima arte a gente tem que tudo isso que a gente falou de compras na lâmina anterior se refere a essas marcas famosas que a gente compra mais barato na internet. E para trazer um contraponto sobre isso, o governo propôs uma produção nacional, ou seja, essas marcas vão ter que produzir produtos nacionalmente. Só que elas não têm nada de parque fabril aqui. Elas só têm um escritório em São Paulo e vão ter que cair a caça de fábricas no Brasil para produzir. Lê do engano que elas vão conseguir vender produtos com os preços que vende atualmente, que são fabricados na China. Por quê? Porque esses sites que são chineses, a Shein, a Shopee, o AliExpress, vão ter que produzir aqui nacionalmente e vão ter os custos de frete, mão de obra, ICMS, PIS e COFINS, que devem encarecer ainda mais esses produtos. Porque lá na China, a gente sabe, é praticamente um sistema de produção das indústrias, é praticamente escravidão. Portanto, o custo é super baixo, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma série de regras, inclusive sindicatos bem próximos do governo Lula. Na próxima animação, vamos ver o que mais a gente falou em aumento. Marcelo, eu pergunto agora para você, o que você compra aí com R$18 hoje? Olha, Tiago, difícil essa pergunta, Difícil. Mas creio que não consigo ir muito além apenas com esse valor. Pouca coisa, talvez 4 litros de leite, olhe lá, R$18 foi o aumento anunciado anteontem, dia 1º de maio, pelo presidente Lula. O salário mínimo foi registrado em 1,38%, passando de 1.212 para 1.320, enquanto a gente vê o aumento da gasolina 12%, a taxação de produtos importados, que não tem uma porcentagem, mas incrementa na renda da família, é sempre superior ao aumento da renda. Próxima lâmina, vamos ver o que mais a gente teve de aumento. Olha, a taxa dos investimentos, que também foi anunciado dia 1º, na verdade, o governo editou essa medida provisória no domingo. No domingo, último dia útil do mês passado, É uma taxa de investimento para quem tem uma taxa nos investimentos no exterior. Para quem tem receitas no exterior, acima de 6 até 50 mil reais, já convertido para o dólar, a taxação será de 15% e ganhos acima de 50 mil, 22,5%. Isso é para compensar a dispensão do pagamento de imposto de renda para salários de pouco acima de R$2.000 e Lula prometeu que até o final do seu mandato deve também isentar quem ganha até R$5.000. E para compensar essa receita, o governo criou essa taxação para investimentos no exterior. E também sobre
aumento recente a partir do dia 1º, que foi feriado, portanto, dia 2, primeiro dia útil, que foi ontem. Quem foi fazer a fezinha, a gente noticiou aqui no Pix News, teve que pagar mais caro. É que as apostas ficaram até 25% mais altas aqui no Brasil. Um exemplo que a gente traz é a aposta simples da Mega Sena, subiu de R$ 4,50 para R$ 5. Aumentos necessários para quê? A próxima lâmina vai revelar. Aumentos, ainda não, porque o que também aumentou foi o desemprego, que subiu 8,8% nesse primeiro trimestre. Os desocupados aumentaram em 860 mil, ou seja, de janeiro até março, mais 860 mil pessoas entraram para essa triste estatística, um aumento de 10%, que totaliza aí, no total, nós já temos 9,4 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. E aqueles aumentos que eu falei anteriormente são necessários para quê? Para isso aqui, ó, para bancar o custo Brasil. O custo Brasil é o custo dos ministérios, é os custos do governo, da máquina pública. E Lula aumentou bastante, a gente sabe disso. Foram 37 ministérios criados, né? Nós tínhamos 23 no governo Bolsonaro, Lula criou mais 14, saltou para 37, um custo total de mais de 2 bilhões nos 4 anos de mandato. Custo também, máquina pública também, no Conselhão. O Bolsonaro tinha extinto o Conselhão, que foi um instituto criado em 2008 pelo governo Lula, juntando pessoas de vários segmentos para discutir projetos, medidas que o governo pode implementar. A avaliação é que esse Conselhão tem pouca efetividade, mas ele tem um custo. 3 milhões de reais. Claro, essas pessoas são de vários estados, então elas se deslocam com o custo do governo, passagem aérea, hospedagem e por aí vai. Falando em aumento, a gente tem aumento também, o Vinícius trouxe essa informação recentemente, lá no Rio Grande do Sul, aumento de gás que pode variar aí de R$ 4,50 para R$ 6,50 o aumento de custo do botijão de gás. Em contrapartida, em Santa Catarina, o gás reduz 21%. Ou seja, a gente vai pagar um pouquinho, R$ 8,00 mais barato. Já o diesel em Santa Catarina vai ficar mais caro, já está nas bombas. Ele vai passar de R$ 5,68 o litro para R$ 6,00, um aumento de 32 centavos. Aumento esse também que deve ocorrer em breve na gasolina, consequência daquela equiparação de impostos referente ao ICMS no custo do combustível na refinaria. E tudo isso que a gente viu há pouco, a gente ilustrou muito bem para você, todos esses aumentos, como falamos, é para custear a máquina. Você aí que tem uma empresa, ou até mesmo nas nossas contas de casa, nós sabemos quando a situação econômica aperta, a única solução é frear, é cortar os gastos, né? Frear com as despesas. O governo Lula fez exatamente o contrário, entrou na contramão, aumentou a máquina, mas do que dobrou aí com os números de ministérios e secretarias especiais, dobrando as despesas no momento em que a economia pede totalmente o contrário. O resultado pode ser assustador no futuro se essa balança despesa e receita não se equilibrar o quanto antes.